Bem-vindos ao Mais Saúde na TV de hoje e vamos falar sobre TDAH. Para falar desse tema, recebemos aqui nosso amigo colaborador aqui, consultor do Mais Saúde na TV, o psiquiatra Dr. Davi Serafim Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no programa e hoje para falar de um tema um tanto quanto polêmico também, né, doutor? Antes de falar, já viu a Mais Saúde nova? A Mais Saúde nova já está em circulação, doutor. A gente já mandou lá para todos os consultórios de Ourinhos, já está em circulação. Trazemos como capa aqui a pediatra do bem-estar da Globo, doutora Ana Escobar, falando sobre as crianças do século XXI. Então ela faz um comparativo aí sobre como eram as crianças há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, quando as crianças ainda brincavam de carrinho, quando as crianças ainda não tinham o videogame na mão. Então ficou uma matéria super bacana. Bom. Vale a pena dar uma conferida. Então já está em todas as bancas a Mais Saúde, nova edição, 20ª edição, com a pediatra do bem-estar, que o bem-estar é o nosso concorrente lá, né? Fica roubando os nossos telespectadores, né? O bem-estar da Globo é isso aí. E já é a segunda pessoa do bem-estar que a gente coloca na capa. Colocamos também o Dr. Alfredo Halper, que é o endócrino, e agora a pediatra doutora Ana Escobar. Então dê um pulinho na banca lá, e a gente está falando também sobre fobia social, caspa no inverno, relação da TPM com a alimentação, doenças autoimunes, vermes, enfim, a gente está com um conteúdo muito bom aí, então vale a pena dar uma conferidinha lá na banca. Doutor, e aí? TDAH. Bom. O que a gente pode começar falando sobre o TDAH? O assunto que já existia nessa época da doutora aí. Pois é. Bom, boa tarde, né? Eu sempre vou repetir, é um prazer trabalhar com vocês, promover mais saúde. Né? Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, doutor. O que é o TDAH? A sigla, a definição é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Há também uma outra sinonímia que nós e os colegas da neurologia, né, denominamos, que é o DDA, o distúrbio de déficit de atenção. Então, o que é esse transtorno? O próprio nome já vem dizendo, TDAH, transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, é uma doença neurobiológica, foi a primeira vez diagnosticada por um médico na época, pediatra, George Still, né, que na época denominou-se de lesão cerebral mínima ou disfunção cerebral mínima. Na época não existia tratamento, hoje já existe. Até no início, alguns pediatras, por ser uma doença que nós vamos falar mais adiante, utilizavam até a cafeína para tratar o famoso TDAH. A cafeína? A cafeína. Que hoje, imagino, já deve ser... já vem completamente contra hoje, ou não? Hoje, para o TDAH, não tem mais, assim, não existe mais literatura que aborda o uso desse tipo de... Porque, na verdade, o tratamento é a base de uma das modalidades, é a base de psicoestimulante. A cafeína, ela é um estimulante. A cafeína não deixa o sujeito mais elétrico, mais hiperativo? A cafeína, ela tem uma atividade até um certo teor no organismo de estimular o sistema nervoso central. Se ela fosse classificada, nós vamos falar um dia sobre dependências, ela é um tipo de droga que atuaria como droga estimulante, né? É claro que nós não estamos aqui para falar que café é droga, tudo na vida é uma questão de dose. Sim. Posso tomar uma dose pequena de veneno e não morrer, né? Então é questão de dose, mas via de regra a cafeína, tem um capítulo inclusive, em psiquiatria que aborda os transtornos relacionados ao cafeinismo, né? Então voltando ao TDAH, foi a primeira vez denominado por Still de disfunção cerebral mínima, ou DCM. O que leva hoje os estudiosos a entender o transtorno é porque o transtorno ele é caracterizado basicamente por uma tríade, que é o que nós chamamos de hiperatividade, o distúrbio de atenção, tá, e a impulsividade. E nós vamos falar mais adiante das formas. Doutor, mas o TDA e depois vem o TDAH, na verdade descobriram primeiro o TDA. Não, na verdade isso daí ficaria uma questão só de denominação. Porque o DDA, D, não T. Não T. A palavra T vem de transtorno. De transtorno, exatamente. Em psiquiatria nós utilizamos a palavra transtorno
para quando nós queremos definir aquilo que ainda não tem uma única explicação científica, são várias etiologias. O transtorno vem do inglês disease ou disorders, que significa distúrbio. Como em psiquiatria nós não temos ainda uma única definição para uma fonte de dizer, por exemplo, que a hipertensão arterial é causada por um fator X, o diabetes, eles já têm algumas causas estabelecidas. Em psiquiatria nós não temos uma única causa, são várias as causas. Então denomina-se transtorno. Raramente você vai encontrar, com exceção da doença mental, que você vai encontrar a palavra transtorno. Então o transtorno do déficit de atenção com ou sem a hiperatividade, que é o que nós vamos abordar. E o DDA, o distúrbio do déficit de atenção, sem a hiperatividade, sem impulsividade. Sem atividade. Doutor, agora tem uma idade específica porque na verdade com hiperatividade as pessoas, a maior parte das pessoas acham que acaba cometendo mais crianças, né? A gente estava até brincando aqui que o Bart dos Simpsons, né, é um símbolo, né, do TDAH. Então a maior parte das pessoas acham que é só em crianças, né? Ela pode também acometer jovens, adultos, até mesmo velhos? Assim, quem quiser até entender o transtorno de conduta e o TDAH, transtorno de oposição, é só assistir o Bart Simpson, né? Ali está mais ou menos uma explanação. Então, é uma doença que ela tem que ser feito o diagnóstico até os 7 anos de idade. É algo que, como eu disse, ele é neurobiológico, né? Quando nós falamos neurobiológico, postula a hipótese de que o córtex pré-frontal uma das hipóteses, estaria relacionada à sintomatologia, onde na região frontal eu teria uma deficiência de uma substância chamada dopamina e do metabolismo de glicose. Agora, a idade que a criança começa, para cometer a criança, tem que ser antes dos 7 anos para fazer o diagnóstico. O que acontece na maioria das vezes é que o adolescente não foi diagnosticado e o adulto também não foi diagnosticado, e hoje aumentou muito a demanda no consultório de diagnóstico de TDAH que outrora não foi diagnosticado e que está sendo diagnosticado agora. Então não é uma doença que começa na adolescência, que começa na vida adulta. Mas ela piora quando o indivíduo chega, por exemplo, ele não é diagnosticado na infância, ele passa a juventude, também não é diagnosticado. Quando chega na vida adulta, esse TDAH ele pode piorar? Não é, a questão não é piorar, é os danos que ele causou já para o ser humano. Na vida social, na vida afetiva, na vida cognitiva, na vida acadêmica, né, abuso de drogas, nós vamos abordar isso também. Então, assim, é importante, tudo em medicina, de uma maneira geral, é importante que se faça diagnóstico precoce. Não foi diagnosticado porque, muitas vezes, os familiares falam assim, e é um transtorno que acaba separando casais, separando família, por quê? Esse menino, ninguém suporta, ele não para, ele é Peralta. Até lembrando a música do Sérgio Malandro, o capeta em forma de guri, né? Porque é um transtorno realmente que ele atrapalha a desenvoltura do cérebro, e aí você tem sintomatologia que vai interferir na vida cotidiana da pessoa, interfere no cotidiano. Geralmente são pessoas que causam problemas mais escolares, problemas com conduta, problemas com oposição, desafiador, né? O TDAH é uma doença do organismo todo. Postula-se hipóteses aí com aminas biogênicas, que nós falamos, a dopamina, e alteração a nível de lobo frontal, mas a pessoa toda adoece e adoece os familiares. Entendeu? Joia, doutor, eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco nós temos perguntas na internet, vamos falar um pouco sobre causa, sobre tratamento e aprofundar um pouco mais aí sobre o TDAH. Joia? Vamos então para o intervalo e voltamos já!